Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar da primeira lei de Mendel. Aí assim, quando a gente fala da primeira lei de Mendel, a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais é que a primeira lei de Mendel, ela é também chamada da lei da segregação dos fatores, tá? E assim, quando a gente pega essa palavra segregação, segregação vem de segregar, separar. E fatores significa genes, tá? O problema é que esse cara aqui, que é o pai da genética, chamado de Gregor Mendel, tá? Ou seja, o cara chamado de Mendel, que eu particularmente acho ele um dos cientistas mais brilhantes da biologia, tá? Esse cara, na época, ele não chamava o gene de gene, ele chamava os genes de fatores. Então a gente chama de lei da segregação dos fatores, ou seja, da separação dos genes, ou monohibridismo. Mas daqui a pouco eu digo por que é também chamada de monohibridismo, tá? Aí assim, como eu disse a vocês, Mendel, ele é o pai da genética. E assim, a primeira coisa que eu queria que vocês tentassem visualizar comigo é que Mendel, quando fez todas essas teorias da genética, ele não tinha um laboratório, tá? Lembrem que ele morava num mosteiro, ele era um monge e ele fez todas essas observações num canteiro, trabalhando com plantas, porque ele tinha muita habilidade com botânica. Mas assim, Andrei, ele trabalhou com qualquer planta? Não. A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que os estudos mendelianos foram feitos com ervilhas. Aí você pode dizer, mas qualquer ervilha? Não. A ervilha da espécie Piso sativum, entre 1856 e 1865. Agora vamos lá. Andrei, ervilha foi por acaso? Foi de jeito nenhum. Por incrível que pareça, Mendel trabalhou com ervilha porque ele tinha que ter uma planta, presta atenção, ele tinha que ter uma planta que se adequasse totalmente ao ambiente que ele tinha para fazer o estudo, tá? E fosse uma planta que fosse de fácil manuseio. Aí o que é que acontece? Ele escolheu a danada da ervilha, primeiro, porque é uma planta de fácil cultivo, tá? Qualquer pessoa pode cultivar essa ervilha. Segundo, ela tem um ciclo de vida curto. Ela tem um ciclo de vida curto, ou seja, ele não podia esperar 10 anos para ter os descendentes de uma planta, tá? Porque senão ele ia morrer e ele não conseguia ver os resultados. Então tem que ser um ciclo de vida curto. E assim, além do ciclo de vida curto, teria que ser uma planta, e foi essa planta que dava muitos descendentes, ou seja, produzia várias sementes. Porque quanto maior o resultado, né, quanto maior assim a amostragem, mais exatidão você vai ter no resultado. Então Mendel também olhou isso. Outra coisa, tinha que ser plantas que tinham características bem visíveis. E para vocês terem uma ideia, Mendel, sem um laboratório, ele conseguiu estudar 7 características dessa ervilha. 7. E por último, que eu acho uma das coisas mais brilhantes, ele tinha que trabalhar com uma planta que ele tinha certeza que aquela planta era uma planta de genética pura. E como foi que ele descobriu isso? Lembrem que quando a gente fala de planta, e principalmente essa ervilha é um angiosperma. Essa angiosperma ela vai ter uma flor. E vocês sabem que essas flores das angiospermas, geralmente de forma geral, tá? Assim, geralmente de forma, vamos dizer assim, na maioria das vezes, melhor dizendo, essa danada dessa flor ela é hermafrodita. Ou seja, no meio da flor você vai ter uma parte feminina e a danada das partes masculinas, ou seja, o gineceu e os androceus. Aí o que é que acontece? Ele observou que essa espécie de ervilha, na sua flor, tinha umas pétalazinhas especializadas chamadas de carenas. E essas carenas, que eram essas pétalas especializadas, elas fechavam a parte reprodutiva. Elas fechavam a parte reprodutora da flor. E ficava fechado de maneira natural. Aí tu pode dizer assim, tá, Andrei, mas por que isso? Porque ele garantia com isso aí que o pólen que era produzido nessa flor só ia fecundar a mesma flor. Ou seja, não tinha como ter fecundação cruzada. Não tinha como ter mistura. De maneira natural, você só ia ter autofecundação. E essa autofecundação garantia exatamente a pureza das amostras. Então, até isso ele teve que observar. Ele observou que a flor da ervilha era uma flor que fazia autofecundação para garantir a pureza, porque ela vai ter pétalas chamadas de carenas. A gente também não pode esquecer disso. Aí você pode dizer assim, tá, e com esses estudos ele observou o quê? Ele observou que
toda característica é determinada por um par de fatores. Lembrem que fatores para Mendel significa genes. Toda característica é determinada por um par de fatores. Ah, Andrei, mas por que por um par de fatores? Por que por um par de genes? Porque vem um do pai e outro da mãe. Então toda característica vai ser desenvolvida a partir da junção do pai e da mãe. E outra coisa que ele também observou, olhe, os dois alelos de cada gene presente em um indivíduo, lembrem que alelos, tá? Alelos são genes, tá? Então o que é que vai acontecer, ó? Os dois alelos de cada gene presentes em um indivíduo segregam-se, ou seja, separam-se na formação dos gametas. O que é isso? Quando você trabalha com um determinado tipo de gene, imagine que você está trabalhando com o gene A. Os dois, veja, os dois alelos desse gene, por exemplo, o pá, azão, azinho ou azinho, o genótipo, claro, porque esse pá a gente chama de genótipo, lembrem que esse par de genes que a gente chama de genótipo, esses genes aqui, eles só vão se separar na hora que a gente forma os nossos gametas. Ah, por quê? Porque lembrem que para formar gameta, você vai ter uma meiose. E a meiose é um processo que você reduz. Ó, você vai reduzir pela metade o número de cromossomos de uma célula. Então, como os nossos gametas são formados a partir de meiose, então os nossos gametas são haploides. Os nossos gametas, eles não carregam toda a nossa genética, só carregam a metade. Então, o que acontece? Ora, se uma característica é formada por um par de genes e o gameta que é formado só vai carregar a metade dessa genética, então, se você tem um par de genes para uma característica, o gameta que vai ser formado, ó, ele só vai carregar um gene da característica. Ah, Andrei, e o outro? Vai pegar com o outro gameta. Por exemplo, você vai ter metade com o gameta da mãe e metade com o gameta do pai. Quando você junta, aí você novamente vai ter os pares, para que os pares determinem a característica. É aquela coisa, vê, você pode até se parecer mais com seu pai do que com sua mãe, ou se parecer mais com sua mãe do que com seu pai. Você pode até ter essa aparência, mas geneticamente você é 50% do pai e 50% da mãe. Ninguém mais e ninguém menos, tá? Porque lembrem que na hora que a gente forma os nossos gametas, nós carregamos a metade da nossa genética. Nós carregamos a metade dos nossos genes. E esses genes, eles só se separam para ir nos gametas exatamente na hora da meiose que forma os gametas, beleza? E assim, como eu já disse a vocês, assim cada pai contribui com a metade dos genes enviados para a prole, ou seja, com a metade da genética para os filhos. Né? Você pode dizer assim, tá, Mendel concluiu tudo isso aqui, tudo. Mas apesar disso, como é que ele fez isso? Ó, ele conseguiu concluir essas coisas, fazendo esse cruzamento aqui. Esse cruzamento aqui, ele pegou toda a característica, ou todas as características das ervilhas e foi cruzando. Porque assim, na medida que ele foi provando essa coisa que o gameta carrega metade, que o outro gameta carrega outra metade, ele também foi determinando qual era a variedade que predominava, se era uma ou se era outra. Por exemplo, olha para cá. A primeira coisa que ele estudou foi a textura da semente. A primeira característica que ele estudou na ervilha foi a textura da semente, ou seja, ele sabia que quando a gente trabalhava com textura de semente de ervilha, a gente tinha duas variedades, dois tipos. A gente tinha a variedade lisa e a variedade rugosa. Mas ele queria saber quem é que dominava quem. Se a lisa dominava a rugosa ou se a rugosa dominava a lisa. Presta atenção. Para saber disso, ele teve que criar esse cruzamento aqui. A primeira geração do cruzamento a gente sempre vai chamar de geração P de parental. P de parental. E eu sempre também digo, para que você não esqueça, P de parental, P de puros. Porque sempre na primeira geração, Mendel usou genética pura, genética homozigótica. Então ele pegou aqui, ó, semente lisa, LL, semente rugosa, RR. Andrei, por que tu não botou aí Lzão, Lzão, Rzinho, Rzinho? Porque no começo a gente não sabia quem é que dominava quem. Aí olha pra cá. Semente lisa pura, LL. Semente rugosa pura, RR. Vocês sabem que na hora que vai formar o gameta só carrega um gene do par. Se o par é LL, então o gameta só pode sair com L. Se o par é RR, o gameta só pode sair com R. Quando você junta L daqui com R daqui,
todo mundo da primeira geração de filhos nasceu L e R. Mas aí o que foi que aconteceu? Ei, todo mundo nasceu LR. Mas quando ele foi ver a característica, todo mundo que nasceu LR nasceu com a característica lisa. Aí ele, opa, isso aqui são híbridos, né? Misturados, dois genes diferentes. Aí o que acontece? Ó, LR, todo mundo nasceu liso. Aí ele, opa, eu acho que lisa é dominante. Eu acho que lisa domina a rugosa, porque assim, eu tenho certeza que a genética rugosa está aqui. Mas nasceu todo mundo lisa. Então eu vou olhar isso aqui. Então, a primeira geração de Mendel, a geração F1, é a geração dos híbridos. É a geração dos misturados. Aí, ó, se eu estou trabalhando com uma só característica, então significa que esse híbrido aqui, você só está tendo um tipo de híbrido. Se eu só estou tendo um tipo de híbrido, porque eu estou trabalhando só com uma característica, tu vai dizer que isso aqui é um monohíbrido. É por isso que a primeira lei de Mendel é chamada de monohibridismo. Porque na geração F1, todo mundo nasce híbrido, mas um tipo só, porque só está trabalhando com uma característica. Aí o que foi que ele fez? Não, eu quero provar que realmente a lisa domina. Aí ele fez, ó, um alto cruzamento de F1. André, como assim um alto cruzamento de F1? Ele cruzou um cara LR com um cara LR. Quando ele fez esse cruzamento LR com LR, olha o que é que deu. Vê. L daqui com L daqui. LL. L daqui com R daqui. LR. R daqui com L daqui. LR. E R daqui com R daqui. RR. Ou seja, depois que ele cruzou um híbrido com outro híbrido, qual foi a proporção que apareceu? Ei, LL, LR e LR significa que todas essas plantinhas tinham semente lisa. Então, a geração F2 teve 75% de plantas com semente lisa. Agora, ó, ele disse, tá vendo que a genética rugosa estava aí? Voltou a aparecer rugosa, RR. Aí, quando voltou a aparecer rugosa, aí o que foi que aconteceu? De todo mundo que nasceu em F2, 25% nasceu de plantas com semente rugosa. Por isso que a gente diz que a geração F2 de Mendel é a geração, ó, 3:1. 3/4 de quem domina e 1/4 de quem é dominado, ou seja, do recessivo. Aí, a partir daqui, ele comprovou que a variedade lisa, ela domina a variedade rugosa. E daí, ele foi fazendo todos esses cruzamentos das características que ele estava observando na ervilha para saber quem dominava quem e para ele ver realmente a transmissão dos caracteres a partir dos gametas. Beleza? Então, resumindo, pegou a primeira lei de Mendel, você vai trabalhar sempre com uma característica, e analisando essa transferência dessa característica para os filhos a partir da formação dos gametas, tá? Vou sair da frente para tu copiar tudo, viu? Valeu!